Ótimo. Vocês estão bem, gente? Nós começamos aqui ontem à noite, não foi isso? E eu queria perguntar, quem não veio ontem à noite, por favor, levanta a mão, eu queria saber. Alguém não veio ontem à noite? Vocês podiam se levantar e se retirar, por gentileza? É brincadeira. Mas, infelizmente, não vai dar para a gente falar aquilo que foi dito, tá? Não vou dizer que vocês perderam, não, porque eu acho que crente nunca perde. Deixa de ganhar, né? Mas não perde. Mas a gente está gravando para isso, para a gente poder colocar isso lá na internet, no meu canal do YouTube, que é o meu nome, Nathan Rufino, tá? Então depois vocês procuram lá, eu estou com uma fila de ministrações para poder postar, porque eu estou aqui em Fortaleza pregando em várias igrejas e algumas provavelmente vão entrar antes dessas. Mas tem muita coisa lá sobre esse assunto e a gente vai continuar aqui hoje à noite. É um assunto interessante, empolgante. Eu sei que existem muitas dúvidas a respeito dessa questão da escatologia, né, dos últimos tempos, questão do anticristo, o arrebatamento antes ou depois da tribulação, a tribulação em si, o milênio, mas não dá para a gente falar a Bíblia toda numa noite só. E eu tentei começar ontem à noite, eu fiz uma abordagem geral, né, uma espécie de introdução, e depois fui me encaminhando para o assunto do arrebatamento. Claro que a gente parou no momento em que eu comecei a falar que Paulo parece ter sido o único no Novo Testamento que recebeu revelações de Jesus Cristo a respeito desse tema, né? Porque a gente não encontra escritos, textos, epístolas de Pedro, de João ou de qualquer outro que falem sobre a questão do arrebatamento. Paulo, ele disse coisas que nenhum dos outros disse também, e a gente considera as declarações de Paulo como muito certeiras, e eu fiz questão de separar alguns textos ontem para mostrar como é que eu posso falar sobre isso? A importância de Paulo para nós da nova aliança, porque ele foi um instrumento escolhido por Jesus Cristo para conhecer a vontade de Deus, para ver o justo e para ouvir uma voz da sua própria boca, né? Então, Paulo ele foi escolhido como um instrumento especial para trazer a revelação que nós temos, basicamente da nova aliança, porque ele é o que mais explica melhor, é o que se aprofunda mais, é o que entra mais em minúcias. 2/3 do Novo Testamento foram escritos por Paulo, até Pedro, que andou com Jesus, disse que lia tudo o que Paulo falava, ele disse como ele costuma fazer em todas as suas epístolas, então ele sabia o que Paulo escrevia em todas as cartas dele. Mostra que Paulo ele tinha realmente uma função, uma unção especial, né? A ponto de o próprio Pedro reconhecer isso. Pedro, que andou com Jesus, lia tudo o que Paulo falava e ainda dizia, o que esse homem fala é por uma sabedoria que veio do alto. Algumas pessoas, às vezes, tentando diminuir a importância de Paulo, as declarações de Paulo, o chamado e tudo mais, usam versículos fora do contexto e acabam demonstrando a falta de conhecimento do que Paulo quis dizer com aquilo. Eu me lembro, por exemplo, que lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo vai falar exclusivamente sobre relacionamento conjugal, masturbação, viver uma vida celibatária, divórcio, novo casamento, o capítulo 7 de 1 Coríntios é todo sobre essa questão de atração sexual, casamento, divórcio, é todo sobre isso, relacionamento entre os sexos opostos como crentes. E nesse capítulo, ele faz um pequeno comentário que até hoje parece que muita gente não entendeu. Por exemplo, no versículo 12, ele diz assim, aos mais digo eu, não o Senhor. Aí ele vai dizer o que é que ele tem para dizer que não foi o Senhor que disse. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em morar com ele, etc e tal. Só que eu já vi algumas pessoas que foram ensinar sobre casamento que usaram esse versículo 12 para dizer que não era um mandamento do Senhor. Depois que eu tiver lido, já pode tirar, viu? Porque o pessoal fica olhando para lá. Depois que eu tiver lido, tira. Que aí o pessoal fica olhando para lá e não presta atenção no que eu tenho para falar aqui. Tira esse negócio, menino. Tira daí. Eu vou até esperar. Então, às vezes eu vejo vocês olhando para lá, né, e vocês perdem o que eu estou falando aqui. Então, gente, esse versículo 12, quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, não significa que não era de Deus o que ele dizia, ou que o que ele dizia podia ser desprezado. Não é esse o sentido, mas é exatamente em linha com aquilo que nós falamos aqui ontem, já pertinho do final do nosso culto, do nosso ensino. Ou seja, nós vimos que tudo que Paulo iria pregar e ensinar seria por revelação.
E ele confirma em Gálatas 1,11, quando ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Nos 3 textos que falam sobre o chamado e a abrangência do ministério de Paulo, que se encontram no livro de Atos, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, que a gente leu ontem, você vê que fala de um chamado especial, informações especiais, ele haveria de conhecer a vontade de Deus, ver Jesus, ouvir uma voz da sua própria boca. Então, a gente consegue entender que praticamente tudo o que Paulo ensinava, ele tinha recebido de Jesus. E nós vimos que até em relação à ceia, 1 Coríntios 11, 23, ele diz: porque eu recebi foi do Senhor o que eu também vos entreguei. Quando o Senhor Jesus não falava para ele sobre um assunto específico, ele não estava impedido de dar a sua opinião, de argumentar, de tecer os seus comentários. É por isso que nesse momento do versículo 12 ele fala assim, ele diz: digo eu, não Senhor. Ele não está dizendo que o que ele vai dizer é só uma opinião que pode ser desconsiderada, porque cada um tem a sua própria opinião, não é uma coisa de Deus, é só algo da cabeça dele. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando que Jesus não tratou especificamente com ele, nas suas aparições, sobre aquele assunto. É simplesmente isso. Quantos estão entendendo? Tanto é que aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios, a gente vai observar que Paulo fala parecido pelo menos umas 3 vezes. Aqui no versículo 12, depois no versículo 25, depois no versículo 39. Em 1 Coríntios capítulo 7, né? Veja que no 25 ele diz assim: com respeito aos virgens, eu sei que a maioria das versões em português fala das virgens, como se fosse o gênero feminino, mas a palavra, ela não tem flexão de gênero, a palavra grega do texto original, então é o contexto que dá a entender se é homem ou se é mulher. Alguns compiladores e editores das nossas versões supuseram que eram mulheres e colocaram assim, mas o texto fica mais corretamente compreendido se você interpretar isso aqui como homem, tá? Tanto é que a mesma palavra aparece lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 2 e 4, se eu não estiver enganado, falando daqueles 144 mil que são castos porque não se contaminaram com mulheres. E fica claro que a interpretação e tradução melhor seria castos, dando a ideia de homens, porque o contexto fala que não se envolveram com mulheres, então só pode ser homem. Mas a palavra em si, por si só, ela não traz tanta luz. Então Paulo, na verdade, de acordo com o contexto geral, ele está falando sobre os virgens e não sobre as virgens. Não são os homens, mas o povo virgem, as pessoas virgens. Com respeito aos virgens, ele diz: não tem o mandamento do Senhor. O que ele quer dizer com isso? A mesma coisa que eu estou falando para vocês. Jesus não tratou sobre o assunto nas aparições de Jesus a ele, porque o que ele pregaria seria com base no que ele veria e no que ele ouviria das aparições de Jesus a ele, e não aconteceu de Jesus dizer: vou falar sobre esse assunto aí. Então ele diz: eu não tenho mandamento do Senhor, porém eu dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Então, a gente não pode questionar a misericórdia que Paulo recebeu, nem a fidelidade de Paulo, então a gente pode aceitar a opinião dele. Semelhantemente, no versículo 39, ele vai dizer: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Aí no 40 ele acrescenta: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E aí ele acrescenta: e eu acho que eu também tenho o Espírito Santo, né? O jeito bem de Paulo de falar, né? Ele diz: e eu acho que eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, ele não tinha um mandamento do Senhor, não era uma coisa que Jesus mandou ele falar, não foi Jesus que disse para ele, era ele quem estava falando, mas não era assim, a seu bel prazer, uma coisa sem fundamento, que poderia ser descartada como algumas pessoas interpretam. Então, eu abri esse parêntese porque o nosso assunto é escatologia, mas como essa questão das revelações que ele recebeu de Jesus são importantes para a questão do arrebatamento, e essa coisinha que eu mencionei aqui de 1 Coríntios capítulo 7 tem alguma coisa a ver, eu quis acrescentar mais informação para vocês e abençoar vocês numa outra área que não é necessariamente escatológica, mas também se baseia naquilo que Paulo tinha para falar para a nossa vida, mesmo quando não era uma revelação direta de Jesus. Amém, gente? Tá, tendo dito isso, vamos ver o que é que Paulo tem para falar sobre a questão do arrebatamento. Os 2 textos mais importantes de Paulo, e eu sou fã de Paulo, eu acho que nessa altura do campeonato vocês já devem ter percebido isso, né? Eu acho que o Novo Testamento não seria o que ele é se não fosse por Paulo.
É uma pena que muita gente hoje na internet esteja tentando diminuir a importância de Paulo, e alguns outros, supostamente cristãos, estão até demonizando Paulo. Quem aqui já teve o desprazer de ver vídeo no YouTube falando mal do apóstolo Paulo? Pelo menos o meu irmão Josias, né? Josias, você também? Então assim, existe, tá? Que bom que vocês não conhecem, mas fiquem prevenidos. Quando vocês encontrarem alguém metido a sabichão, né, defendendo supostamente a raiz do cristianismo dentro da cultura judaica e falando uns paranauê lá meio esquisito e começar a falar mal de Paulo, você já sabe. Ele vai tentar diminuir a importância do Novo Testamento, diminuindo a importância de Paulo, né? Mas Paulo, ele deixou 2 textos sobre o arrebatamento. Os 2 principais são 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15. A gente nem vai ler, tá, esses textos. Talvez a gente faça aqui uma leitura parcial de 1 Tessalonicenses 4, porque eu quero colocar o meu foco num determinado ponto específico, porque não vai dar para a gente falar sobre tudo, né? Vocês podem depois estudar por conta própria, através de livros, lá no meu site também, tem texto, áudio, vídeo, no meu canal do YouTube, no meu aplicativo dentro do Telegram, eu tenho um bot lá, tem muita coisa para vocês mergulharem em relação à escatologia. Mas eu quero me focar aqui num ponto. No texto de 1 Tessalonicenses 4, no versículo 17, ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo que haviam sido mencionados nos versículos anteriores. Aí ele diz: seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que quando ele fala sobre o arrebatamento, ele diz que do arrebatamento para frente, os crentes vivos e mortos, os que compõem a igreja, ele não está falando de todos os mortos desde Adão até o momento, ele está falando sobre a igreja, né? A igreja são os mortos em Cristo e os vivos em Cristo. Ele diz que do arrebatamento para frente, nós, esse corpo todo, né, esse povo todo, estará para sempre com o Senhor. Bom, algumas vezes o povo confunde a questão do que nós chamamos de segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. Há uma diferença entre o arrebatamento e o termo segunda vinda de Cristo, porque há detalhes que mostram que são 2 acontecimentos que não podem acontecer no mesmo momento. Um deles fala sobre Jesus sendo visto por todos os olhos enquanto ele desce até colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai descer até o chão. Ele não vai simplesmente tirar a igreja para se encontrar com ele nos ares. Há uma diferença. Só que quando as pessoas pensam que a segunda vinda e o arrebatamento são a mesma coisa, eles não percebem isso. Agora, para o crente, o arrebatamento é a vinda de Cristo. Por quê? Porque quando nós formos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Então, no arrebatamento, para o crente, ele já veio. Então, é comum, às vezes, nos textos de Paulo, quando se refere à vinda do Senhor, ele está se referindo a uma coisa ou a outra, ainda que não seja claro, ele está falando sobre o arrebatamento, como em 1 Tessalonicenses 4 ou 1 Coríntios 15, mas quando ele usa a expressão a vinda do Senhor, na sua vinda, na sua manifestação, dependendo do contexto, você vai perceber que ele fala ou de uma coisa ou de outra, porque para o crente, o arrebatamento já é a vinda do Senhor. Todo mundo entendeu isso? Mas se fôssemos fazer uma distinção técnica entre o arrebatamento e a segunda vinda, o arrebatamento acontece antes, quando a igreja é retirada da terra, antes do derramamento do juízo e da ira de Deus no mundo, que vai se cumprir num período de 7 anos, que também a gente chama de tribulação, ou os dias de angústia, tempo de angústia para Jacó, que também é o que nós chamamos, a Bíblia chama de o dia do Senhor, e tem outras expressões também semelhantes que se referem a este mesmo período. Então, depois de todo esse período, no final dele, aí Jesus Cristo volta juntamente com os santos que haviam sido arrebatados. É no final da tribulação que os santos do Antigo Testamento ressuscitarão juntamente com os que tiverem morrido durante a tribulação. Mas o povo da igreja já ressuscitou e já foi transformado quem não estava morto. Amém, gente? A segunda vinda é no final da tribulação, o arrebatamento é antes do início da tribulação. E eu vou aqui acrescentar um comentário,
Porque eu sei que tem pré-tribulacionista que acredita que o arrebatamento é o marco inicial da tribulação. Eu penso diferente. Eu penso que o arrebatamento não marca o início da tribulação. É apenas, e me desculpem pelo apenas, a retirada da igreja da terra. Mas a tribulação, ela não começa imediatamente. A gente não sabe quanto tempo vai transcorrer até que a tribulação comece, porque a Bíblia não é precisa a respeito desse assunto. Pode ser um mês, pode ser 3 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, a gente não sabe. Mas para mim, o que parece ser mais indicativo do início da tribulação é quando o anticristo fizer um acordo, um tratado internacional com muitos, que inclui a nação de Israel por 7 anos. Que inclusive é por isso que a gente entende que a tribulação vai acontecer num período de 7 anos, com 2 pedaços, um menos intenso e um mais intenso, que são os 3 anos e meio e os 3 anos e meio. E essa expressão 3 anos e meio, ela aparece em diversos lugares, de várias formas diferentes. São os mesmos 42 meses de Apocalipse, é o mesmo 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, é o mesmo 1260 dias, são expressões diferentes que falam desse mesmo período. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, o que é que para mim marca o início da tribulação? Quando o anticristo surgir fazendo um tratado com muitos e que neste tratado se inclua a nação de Israel, um tratado de 7 anos. Do arrebatamento até esse tratado, a gente não sabe quanto tempo vai transcorrer. O que a gente entende é o seguinte: depois do arrebatamento não vai faltar muita coisa. De vez em quando alguém fala assim: Natan, mas quais são os sinais de que o arrebatamento está para acontecer? Então, praticamente nós cremos que não há sinal para o arrebatamento, tá? Os pré-tribulacionistas defendem a ideia de que não existe sinal para o arrebatamento. Existem sinais para a tribulação, existem sinais para a volta de Jesus, não necessariamente para o arrebatamento. Só que, pela lógica, a gente entende que se um está perto, o outro também está. Não é? Porque tem uma ligação de alguma forma. É mais ou menos como o Natal e o Ano Novo. Quando eu me aproximo do Natal, eu sei que o Ano Novo está chegando. É basicamente a mesma coisa. Mas se fôssemos falar de forma mais pontual e técnica, não há, biblicamente falando, sinal para o arrebatamento. Então não há sinal. Vai ser num tempo e numa hora inesperada. Mas, depois do arrebatamento, quando vier o acordo, sabemos, só sobrarão exatamente 7 anos até a volta física, visível do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo disse: os que ficarmos seremos arrebatados. Essa palavrinha aí que foi traduzida por arrebatados, é a palavra grega harpazo, ou sei lá como é a pronúncia mais correta, harpazo, seja como for, da onde vem a nossa palavra no português para arpão. Essa palavra vem de harpazo ou harpazo, seja lá como for, tá? Essa é a palavra. Só que, inclusive, eu não sei se vocês têm estudado escatologia ao longo dos tempos, mas quem já teve a oportunidade de pegar um livro traduzido do inglês para o português, falando sobre arrebatamento, pode ter se deparado com um pequeno comentário que às vezes deixa o pessoal sem entender. É muito comum você ver debatedores, teólogos, escatólogos, né, falando sobre o fato de a palavra arrebatamento não existir na Bíblia em inglês. Vocês já viram alguém falando sobre isso, que a palavra não está na Bíblia, essa palavra não existe? Em inglês eles têm esse problema, nós em português não temos, porque a nossa palavra foi traduzida diretamente do grego, e a palavra que foi traduzida é a palavra correta, uma palavra muito precisa, que é arrebatar, arrebatamento. Em inglês, eles não têm essa mesma sorte. A palavra em inglês para arrebatamento é rapture, que vem de rapto, rapture, né, do latim. As línguas, por exemplo, espanhola, italiana, tem esse, no espanhol se fala do rapto da igreja, porque são mais influenciadas pelo latim. Então eles têm que debater para dizer que essa palavra não está na Bíblia, né? Aí o pessoal vai ter que explicar que está, não é na Bíblia em inglês, mas está na Bíblia em latim, que foi traduzida do grego, mas a palavra é a mesma, porque significa e não sei o quê, porque no idioma deles eles não têm essa tradução direta do grego. É uma questão de história, é uma questão de cultura, passou pelo latim primeiro, então nas Bíblias em inglês não tem a palavra que nós temos traduzida diretamente do grego, mas só para que vocês entendam qual é o problema que eles têm que debater, mas essa palavra existe sim, ela está no grego, não importa se a Bíblia está em latim, em inglês, o significado tem que ser sempre o mesmo. Arrebatar é o contrário de se retirar por vontade.
Claro que se eu arrebatar uma caneta da mão de alguém, essa caneta não poderia sair sozinha, mas ainda assim a palavra pode ser usada, porque arrebatar significa tirar, retirar. A pessoa não me entrega a caneta, eu tiro a caneta da mão dela. Quando se fala de seres humanos, eu posso arrebatar alguém de um lugar, assim como Jesus Cristo vai arrebatar a igreja do mundo. Mas o arrebatamento, a palavra arrebatar, tem esse sentido que diferencia do sair por vontade. Vocês compreendem o que eu estou explicando? Agora, presta atenção. Essa palavra harpazo, que foi usada por Paulo, não é uma palavra especial, não é um termo técnico para este evento escatológico do qual nós pregamos, falamos, a respeito do qual nós ansiamos, cantamos. Não é um termo técnico, era uma palavra comum do alfabeto grego, do dicionário grego, do vocabulário grego, assim como a palavra arrebatar em português também tem o seu significado. Então, quando Paulo usou essa palavra aqui, ele não estava usando essa palavra porque só essa palavra poderia ser usada para falar sobre esse acontecimento. Como vocês estão entendendo? Foi assim que a gente terminou a nossa aula de ontem, né? Então, não é um termo técnico, ele usou porque tem um significado que ele queria imprimir. Mas, para esclarecer, eu vou ler alguns textos para vocês no Novo Testamento, onde a mesma palavra aparece, com o mesmo significado, mas em contextos diferentes. Ou seja, os textos que eu vou ler onde a palavra aparece, não estão falando deste evento escatológico. Não é deste evento que está falando, mas você vai ver que o significado é exatamente o mesmo. E é importante a gente conhecer essas passagens, porque a gente vai trazer o mesmo sentido desses contextos onde a palavra aparece para 1 Tessalonicenses 4 e vai entender o significado da palavra. Isso até ajuda a compreender o arrebatamento pré-tribulacionista, porque o sentido da palavra dá uma ideia de Deus retirar a igreja. Ele intervém na coisa, e ele não precisaria fazer isso se fosse no final da tribulação, quando o pior já passou e ele já está descendo para a terra. Para que ele vai retirar, vai fazer uma intervenção, se não há necessidade desse aperreio? Quantos entenderam? Não tinha sentido, né? O próprio significado da palavra dá uma ideia de que é uma intervenção divina para retirar um povo por causa de algo que está para acontecer. No final da tribulação, o próprio significado da palavra perde força. Então, vamos para a palavra no Novo Testamento, em alguns lugares que eu separei para vocês. Por exemplo, Atos 23, 10, diz assim: tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. A palavra retirassem aí é a palavra harpazo, que foi traduzida lá em Tessalonicenses por arrebatamento, e significa exatamente a mesma coisa. O importante é que a gente entenda que o comandante mandou tirarem Paulo, arrebatarem Paulo, tirarem ele dali, intervir na situação. Quantos entenderam? João 6,15 diz assim: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. É interessante que aqui a palavra foi usada, né? A mesma palavra em português, e é a mesma palavra no grego, e tem o mesmo significado. Ou seja, vinham pegar Jesus na marra, colocar ele nos ombros e sair gritando: mito, 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 né? Eles iam proclamar Jesus o rei. Ou seja, não era o que Jesus queria, não era a intenção de Jesus, ele não tinha propósito com aquilo. Então o que foi que ele fez? Ele se retirou novamente sozinho para o monte, porque iriam pegá-lo na marra, iriam arrebatá-lo, harpazo. Judas, versículo 1, capítulo 1, versículo 23, só tem um capítulo, né? Versículo 23 de Judas, diz assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele fala aqui sobre uma intervenção de um crente na vida daquele crente que está a ponto de se desviar. Depois, quando você olha o contexto, você entende que é isso. Ele está falando de pessoas que estão na dúvida, que estão fraquejando, puxando pelas pernas. Aí ele diz: façam alguma coisa para arrebatar esse povo, esse povo do fogo do inferno. É nesse sentido, tá? Então, isso aqui que a gente viu, não fala sobre o evento escatológico do qual a gente sempre está estudando, né? O arrebatamento em si, mas é a mesma palavra, tem exatamente o mesmo significado, é retirar alguém, alguma coisa de algum lugar por uma intervenção, né? Agora, não significa que sempre é para o bem da pessoa que foi arrebatada.
A palavra significa sempre o que ela é, e ela pode ser usada no sentido negativo, como de fato até acontece no Novo Testamento, por exemplo, em João, capítulo 10, versículo 12, quando Jesus está falando sobre o mercenário. E ele diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. É o mesmo sentido, ou seja, o mercenário abandona as ovelhas e o mercenário tira a força, na marra, arrebata as ovelhas dali. Não é o mesmo significado? Tá é um contexto diferente, né? Mas é a mesma palavra com o mesmo significado. Em 1 Tessalonicenses 4,17, é a palavra harpazo, como a gente já leu, a gente já viu, né? Seremos arrebatados. Mas ela vai aparecer também nesse sentido sobrenatural, embora não seja o evento escatológico do qual a gente está estudando, em Atos 8,39, 2 Coríntios 12,2 e Apocalipse 12,5. Em Atos 8,39 diz assim: quando saíram da água Filipe e o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então, por que é importante e é interessante a gente fazer esse estudo da palavra? Porque alguém poderia dizer: a mesma palavra aparece aqui quando Filipe foi arrebatado. É exatamente isso que vai acontecer. Gente, não é o uso exclusivo da palavra. Eu já mostrei para vocês que Jesus disse que o próprio mercenário, é o mercenário ou é o lobo? Não, é o lobo, né? Os lobos arrebatam as ovelhas quando o mercenário foge. Então, Paulo também foi arrebatado, etc. Então, não é um uso exclusivo da palavra, o sentido sobrenatural, né? Porque Filipe desapareceu de um lugar e apareceu em outro lugar, ou foi arrebatado de uma forma semelhante ao que vai acontecer com a igreja. Eu só estou mostrando para vocês que a palavra ela pode ser usada de várias formas diferentes. Vai depender do interlocutor que está usando ela. Ele quer dar um sentido X, ele vai usar a palavra sabendo o que está dizendo, e aí ele usa. Ele pode se referir ao arrebatamento escatológico e pode se referir a uma coisa totalmente diferente. Quantos estão entendendo? É importante essa compreensão das palavras, porque existe um tecnicismo, às vezes assim, tão exagerado, eu chamo de preciosismo, sabe, na academia, entre os teólogos, que eles tentam se apegar às palavras do original. E aí, às vezes, acabam confundindo, porque não percebem que as palavras que foram usadas, elas eram de uso comum da língua daquela época, e elas tinham um significado quando eles as usavam. A gente pode transformar termos de línguas mortas em termos técnicos. Isso acontece o tempo inteiro, né? Na universidade, nas disciplinas científicas, na ciência, acontece o tempo inteiro, até na teologia também. Só que a gente tem que ter essa presença de espírito, né? essa perspicácia, para perceber que eles usavam as palavras não da forma que talvez nós estejamos querendo usar hoje. Então, parúcia, harpazo, apostasia, etc., por mais que elas tenham se transformado em termos técnicos para coisas específicas dentro da escatologia, a gente não pode cair no erro de desprezar o contexto e a forma que o autor usou a palavra. Todo mundo entende o meu argumento? Tá, então vamos lá. 2 Coríntios 12, 2 e 4 diz assim, de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo falando aí provavelmente dele mesmo, contando uma experiência bem semelhante à que a igreja vai experimentar neste evento escatológico que nós chamamos de arrebatamento. E no versículo 4 ele repete dizendo: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Por 2 vezes ele disse: no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Por quê? Porque provavelmente quando o espírito sai do corpo, a aparência desse espírito não é diferente daquilo que ele via quando estava dentro do corpo. Eu olho para as minhas mãos e eu vejo uma aparência. Quando eu saio do corpo e olho para a minha mão, pelo que Paulo disse, não dá para saber se eu estou no corpo ou fora do corpo, porque são iguais, né? O que também nos ajuda a entender que é claro que a gente vai conhecer as pessoas quando estivermos no céu. Sou eu que estou aqui, sou eu que estarei lá, então a gente vai se ver e vai se reconhecer. Amém, gente? Simples assim, né? Mas o que é interessante é que ele fala: eu não sei se esse arrebatamento foi fora do corpo ou no corpo. Ele não sabia. Ele sabe o seguinte, que ele estava aqui e depois estava lá. Alguns estudiosos acham que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, que é o céu mais alto, por isso é chamado de terceiro céu, é o céu dos céus, né, que é onde está o paraíso, o trono de Deus, quando ele foi apedrejado lá em Atos capítulo 14.
Lembra que ele foi apedrejado, foi dado como morto, foi jogado fora da cidade, depois os discípulos o rodearam e ele se levantou. Então é provável que ele tenha morrido ali, tenha sido levado ao céu, depois os irmãos oraram por ele, ele ressuscitou e voltou a pregar o evangelho. É uma possibilidade, tá? Mas o que importa aqui para a gente é a questão do uso da palavra arrebatamento, usada bem de forma semelhante à que nós estamos comentando na questão escatológica. Lá em Apocalipse 12:5, é o último texto, aparece também mais uma vez a palavrinha harpazo, que diz, nasceu-lhe, pois, é naquela visão da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, vocês devem lembrar, né? Inclusive tem gente que pensa que essa mulher vestida do sol, lá de Apocalipse 12, é a igreja, e o filho varão seria sei lá quem, mas alguns não perceberam que o filho varão só pode ser Jesus, porque diz que esse filho varão, dessa figura, dessa imagem, dessa visão, ele regerá as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado até ao paraíso à direita do trono de Deus. Só pode estar falando de Jesus Cristo, né? Que depois, quando vier, regerá as nações com cetro de ferro. E o pessoal diz, mas essa mulher não é a igreja? Não faria sentido se fosse, porque afinal de contas não foi a igreja que deu à luz Jesus, foi Jesus que deu à luz a igreja. Então a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, que tem 12 estrelas na cabeça, só pode ser uma referência à nação de Israel, porque quando José, no Antigo Testamento, se eu não me engano no capítulo 37, teve um sonho, ele viu a lua, o sol e estrelas, 11 estrelas, se curvando diante dele. Quando ele contou o sonho para a família, o pai entendeu na hora, ele disse, tu está dizendo que eu, a tua mãe, teus irmãos vamos se prostrar diante de ti? E aconteceu de fato, no futuro, naquele período de fome, de seca e tal, lá no Egito, quando ele ainda era faraó, que eles se prostraram diante dele. Mas é interessante que a Bíblia se interprete a ela mesma e nos mostre que essa figura de sol, lua e 12 estrelas seja uma referência à nação de Israel. Então faz sentido que a mulher represente Israel. Inclusive o próprio Jesus falava em figuras, falando sobre dores de parto, estava para dar à luz, ele dizia sobre isso quando estava para morrer. Então há uma semelhança, os princípios das dores, né? Que é quando o Senhor Jesus vai aparecer uma segunda vez para o povo de Israel, primeiro para Israel, mas também para os gentios. Então a mulher vestida de sol é Israel, porque é de Israel que Jesus nasce, não é a igreja. Jesus, ele dá a luz à igreja, mas Israel dá a luz a Jesus, amém? É por isso que Jesus é considerado por Paulo como ministro da circuncisão, para confirmar as promessas, nasceu debaixo da lei, judeu, etc, etc, tá? Então, essa mulher dá à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Aí a palavra harpazo mais uma vez, né? Então, é bom que a gente saiba disso, para que a gente não se precipite se deixando levar por qualquer blá 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 que a gente ouve na internet. A gente percebeu que a palavra harpazo, que em 1 Tessalonicenses 4,17 é traduzida por arrebatamento, ela não é um termo técnico que só pode ou só deve ser usado nesse contexto, etc, etc. Não. Ela pode ser uma coisa sobrenatural, mas pode ser natural. Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Tudo depende do contexto. Quem entendeu? Da mesma forma, a palavra apostasia, e esse é um nó que os pós-tribulacionistas têm na cabeça, né? Às vezes alguém diz assim, Natan, você deu um nó na minha cabeça. Eu não dou nó na cabeça de ninguém, eu acendo a luz, você enxerga o nó que estava lá, né? Você enxerga o nó que estava lá, mas esse é um nó que os pós-tribulacionistas têm na cabeça, eles não entendem 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu queria que vocês abrissem comigo lá, se quiser colocar, pode colocar que eu vou passar um tempinho aqui nesse texto, tá? Esse texto é interessante, mas a primeira coisa que a gente tem que entender, e isso é uma revelação muito profunda, 2 Tessalonicenses vem depois de 1 Tessalonicenses. Quantos sabem disso? Se você tiver alguma dúvida, levante sua mão, nós queremos orar por você. Então, gente, Paulo em 1 Tessalonicenses falou do arrebatamento, né? Nós vimos lá vários textos onde ele fala que Deus não nos destinou para a ira, que nós nos convertemos para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e para esperar Jesus voltar, o qual nos livra da ira vindoura. Ele disse, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados, seremos arrebatados. Então ele fala muito sobre o arrebatamento em 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses vem depois, e a razão de ele falar o que nós vamos ler aqui, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3, é porque, pelo que parece, havia uma confusão naquela época, e não é diferente dos nossos dias em relação a isso.
algumas pessoas estavam perturbando. Eu quero que você não se esqueça dessa palavra, perturbando. É a palavra base, chave desse texto que a gente vai ler aqui. A questão toda é que havia perturbação. Alguns crentes, pregadores, os youtubers daquela época, estavam perturbando os irmãos. Com o quê? Dizendo o quê? Paulo vai explicar. No versículo 1 ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, e eu já expliquei para vocês lá no texto de 1 Tessalonicenses 4, que quando nós formos arrebatados, se Paulo diz que estaremos para sempre com o Senhor, então para o crente o arrebatamento já é a vinda do Senhor. Então vai depender do contexto, quando ele falar da vinda do Senhor, para que você não pense que ele se refere ao momento em que Jesus volta depois da tribulação. Então ele diz, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente facilmente, com facilidade. Veja, ele já está dizendo, já está fazendo alerta, ele diz, gente, vamos ficar firme naquilo que vocês aprenderam, naquilo que eu já ensinei, naquilo que vocês já sabem. Não se deixem levar por qualquer conversa que vocês ouvirem por aí, não. Fiquem firmes a respeito da questão da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Aí ele vai dar 3 possibilidades. Sei lá, de repente, por espírito, por palavra, por epístola. O que significa isso? Por espírito, seria aquela pessoa que vai trazer perturbação com base em revelação. Eu ouvi um anjo com óculos escuros de cocó, fala comigo. Sabia que uma vez eu ouvi uma profecia aqui em Fortaleza, aqui não, eu sempre confundo, lá em Fortaleza, falando sobre isso, de um anjo de óculos escuros de cocó, que coisa estranha, nada a ver, né? Mas acaba servindo para alegrar o povo, né? A gente acrescenta no enredo. Mas a pessoa supostamente teve uma revelação, viu um anjo, ouviu uma voz, e é possível um crente ouvir a voz do diabo pensando que é Deus que está falando com ele, porque o diabo ele pode fingir ser um anjo do Senhor, trazendo uma revelação. Paulo diz que ele pode se transfigurar em anjo de luz. A gente sabe aí de acontecimentos históricos em que pessoas viram anjos com nome e sobrenome, que trouxe revelação extra além da Bíblia, mostrando onde é que as tábuas sagradas estavam enterradas e o cara foi lá desenterrar para receber a revelação adicional, que a palavra de Deus não contém. Então, se um anjo falar qualquer coisa que seja contrária àquilo que a palavra de Deus já revelou, não é bênção, é maldição. O próprio Paulo ensina isso, né? Então, ouvir uma voz, ter um sonho, receber uma revelação é uma influência com base no argumento do Espírito. Então Paulo diz, não importa qual vai ser o argumento usado pela pessoa que vai trazer a perturbação, pode ser por Espírito, pode ser por palavra, por eloquência, por argumentação, por lógica, intelectualidade, exposição cerebral das Escrituras, isso não interessa, por Espírito, por palavra ou por epístola, como se partisse de nós. Agora a coisa ficou mais séria, porque Paulo está falando sobre falsificação. Paulo está dizendo que naquela época, hoje em dia acontece isso, né? Eu conheço um rapaz que pegou um texto meu, ipsis litteris que se diz, né? Ao pé da letra, um texto meu completo, publicou numa revista e no final ele colocou o nome dele. E um amigo meu mostrou para mim e começou a rir porque esse meu amigo sabia que o texto era meu. Ou seja, se hoje em dia acontece, né, com toda a evolução que a gente tem em relação a direitos autorais, essa questão das regras da ABNT, né, essa questão da citação e tudo que a gente aprendeu, né, de ficha catalográfica, etc, etc. Se hoje em dia a gente tem essas falsificações e uso inapropriado de textos ou ideias, né, propriedade intelectual de outros, imagina naquela época, que eles não tinham ISBN, ficha catalográfica, a lei dos direitos autorais, que tudo era escrito à mão. O texto original de 1 Coríntios, por exemplo, era à mão e era um manuscrito, mas a cópia do original também era um manuscrito, não havia diferença entre um manuscrito e outro, só mudava a letra da pessoa que escreveu. Então naquela época era muito mais fácil você pegar o original e fazer uma cópia num novo papiro, e acrescentar alguma coisa, e ali pronto, estava feito. Então, o que é que eles faziam muito? Eles escreviam cartas e assinavam no estilo de Paulo, dizendo que era Paulo, para tentar corroborar um pensamento, uma ideia, uma doutrina. Então, Paulo faz menção a esse tipo de acontecimento naquela época, naquela cultura. Então, ele diz, não importa se é com base no argumento do Espírito, da revelação, do mundo espiritual, se é com base em retórica, palavra, lógica, né, essa questão mesmo
do argumento em si, ou se é com base em epístola, como se fosse a gente que tivesse escrito, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, veja, Paulo está dizendo o seguinte: não vos perturbeis pela suposição que chegou o dia do Senhor. Não importa se essa suposição, ela se baseia no argumento do Espírito, da palavra ou de uma carta de Paulo. O que Paulo está dizendo é que o argumento que o dia do Senhor chegou traz perturbação. Ficou claro isso, gente? Ele diz: não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O que significa? Significa que a expressão o dia do Senhor só pode ser uma coisa ruim, porque coisa boa, quando chega, não perturba. Quantos concordam comigo? Ele só pode estar falando de uma coisa ruim, sim ou não? Claro. E como eu falei para vocês, ainda que rapidamente, ontem à noite, o que Paulo quer dizer aqui é que o dia do Senhor é uma expressão usada no Antigo Testamento, e ele aqui toma emprestado. Eu sei que algumas versões, talvez até essa tenha dia de Cristo, eu não sei como é que diz aí, dia de Cristo, está vendo ali? Eu vou ter que fazer um comentário sobre isso, não estava no script não, mas eu vou explicar uma coisa. Vocês sabem o que é variação textual? Variação textual, eu não quero perder tempo com isso, é o seguinte: naquela época eles escreviam tudo à mão, né? Só que os textos foram variando ao longo dos anos, porque a imprensa só foi criada no ano de 1500 ou 1400 e alguma coisa, então foram arredondando aí 1500 anos de cópia, tudo feito na mão. E claro que ao longo de 1500 anos muita coisa variou, textos variaram, textos do primeiro século com textos do nono século, do quinto século, de determinado lugar, de certa região, de outro país. Todos os textos conhecidos hoje, que são textos de datas diferentes, encontrados em lugares diferentes, não são necessariamente iguais. Há variações, às vezes são variações mínimas, como preposições, artigos, desinências, coisinhas poucas, mas existem variações mais grosseiras, algumas até horrorosas, mas a grande maioria são coisas insignificantes. Essa situação desse texto é uma variação textual do Novo Testamento, porque há manuscritos que trazem dia do Senhor, há manuscritos que trazem dia de Cristo, o que é uma diferença, porque alguns teólogos pensam que a expressão dia de Cristo se refere ao arrebatamento, a uma coisa boa, ou mesmo à segunda vinda de Jesus, mas é uma coisa boa. Por isso eles dizem que dia de Cristo significa isso. Outros acham que dia do Senhor, que realmente significa uma coisa ruim, como eu vou provar para vocês hoje à noite, seria o texto correto aí. Eu penso que, segundo a Tessalonicenses, o certo seja o dia do Senhor, por causa do contexto e por causa do significado da expressão. Mas eu particularmente, eu não diferencio dia de Cristo de dia do Senhor, como os teólogos fazem. Eles dizem, se for dia de Cristo é coisa boa, ou é o arrebatamento, ou é a segunda vinda de Jesus. Se for dia do Senhor é coisa ruim, é tribulação, é juízo, é morte. Eu não faço essa diferença. Por quê? Porque eu penso, diferentemente do que os teólogos, na sua grande maioria, acham, eu penso que dia de Cristo e dia do Senhor é a mesma coisa. Mas dependendo da pessoa que vai experimentá-lo, pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. E dependendo do contexto, a pessoa pode usar dia de Cristo ou dia do Senhor e deixar claro de que se trata de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Por exemplo, se dia do Senhor diz respeito a um período que compreende o arrebatamento, a manifestação do anticristo, a tribulação, a volta de Jesus e o milênio, porque é isso o que a Bíblia faz, ela usa essa expressão no Novo Testamento para qualquer uma destas coisas que eu citei aqui para vocês, dependendo do contexto, o dia do Senhor pode significar o arrebatamento, pode significar a tribulação, pode significar a segunda vinda, pode significar até o milênio, como o próprio Pedro faz lá na sua epístola. Então vai depender do contexto. O dia de Cristo também, eu acho que pode significar a tribulação e o juízo de Deus, porque o dia de Cristo para o pecador vai ser uma situação ruim, vai ser juízo, vai ser punição, não vai ser bom. Então tudo depende do contexto, da construção da frase, de como o autor quis usar a expressão. Vocês estão entendendo? Então, por via de regra, dia do Senhor é uma expressão do Antigo Testamento, que é usada de forma emprestada no Novo Testamento, mas no Novo Testamento pode significar mais de uma coisa. Mas para mim, dia de Cristo e dia do Senhor não tem diferença. Muda a palavra Cristo para Senhor, mas vai ser bom ou ruim, dependendo do contexto onde a frase aparece.
Certo, gente? Agora, para a gente provar que dia do Senhor é uma coisa ruim, eu queria mostrar para vocês alguns textos do Antigo Testamento que falam exatamente sobre isso. Joel capítulo 1, versículo 15. Posso ler, gente? Olha o que ele diz aqui. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Em outras palavras, o dia do Senhor é uma assolação causada por Deus. É da parte do Todo-Poderoso. Então você já observou logo de cara que o Antigo Testamento chama de o dia do Senhor, por via de regra, é uma coisa bastante pesada, é uma coisa bem ruim. E vai ficar mais claro à medida que a gente continuar lendo aqui. Joel capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Ele diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Perturbação, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Versículo 2, é dia de escuridade, é dia de densas trevas, dia de nuvens, dias de escuridão. Todo mundo percebeu que ele está falando de uma coisa muito ruim? Amós, capítulo 5, versículo 18 a 20, ele diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não é dia de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se ele, entrando em casa para descansar, fosse encostar a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. É muita criatividade para mostrar uma coisa ruim acontecendo com o homem. A gente chamaria de azarado, né? Mas é assim que Deus faz, quando Ele quer deixar bem claro uma ideia, né? Ele diz, versículo 20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão, sem nenhuma claridade. Ele está deixando claro de que a coisa é ruim. O dia do Senhor é um momento pavoroso. Mais para frente, em Isaías 13, 9, ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor, é dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Pode ter certeza de uma coisa: toda vida que você vê a expressão dia do Senhor, é provavelmente uma dica para o período da tribulação. É exatamente sobre isso que os profetas estavam falando. Isaías 13, do 6 ao 13, diz assim: uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos, o coração de todos os homens se derreterá, assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olha aí, para os homens que não sabem o que é sentir a dor do parto, é como fazer cocô de um coco, entendeu? É como defecar um coco, entendeu? Ele diz, se contorcerão como, em tempos modernos é preciso de uma linguagem moderna, né? Eu aprendi há muito tempo atrás com a sabedoria da dona Eremita, mãe da Momon, aqui em Fortaleza. Eu fiquei achando isso impressionante, mas nunca mais esqueci. Então veja, contorções como a mulher parturiente, olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, dia de ira, de ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá logo ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. É mais ou menos o que a gente viu lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 em diante, quando falava sobre o rompimento do sexto selo. Vocês lembram? Nós lemos ontem, né? Aí ele diz, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor, que é o dia do Senhor. É coisa boa ou é coisa ruim? É forte ou não é? Tá, vamos lá, não parou não, tá? Em Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz assim, ó: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e densas trevas. Uau! A ênfase é sempre a mesma, gente, é sempre a mesma. Isso é
o uso recorrente da expressão o dia do Senhor no Antigo Testamento. Ela aparece no Novo Testamento, ela é tomada emprestada, e eu creio que aqui em 2 Tessalonicenses, que é o texto que a gente está lendo, em razão do qual a gente veio conferir esses textos do Antigo, ele está se referindo exatamente a isso que nós estamos vendo aqui. É desse dia do Senhor que Paulo está falando, e que é por isso que causa perturbação nos crentes. Da onde que Paulo tinha pregado em 1 Tessalonicenses, que os cristãos, os salvos, a igreja, passaria por essa desgraça toda, gente. Claro que o pessoal vai ficar perturbado. Por quê? Porque alguém escreveu uma carta dizendo, sou eu, Paulo, que estou falando para vocês. Esquece o que eu falei, vai ser assim agora. Aí o pessoal pensou, meu Deus do céu, Paulo está ficando doido? E eles estavam perturbados, porque isso é o dia do Senhor. E para você ter uma ideia de que há uma ligação de tudo isso com Jerusalém, com Israel, com o povo judeu, porque a tribulação, que é o tempo de angústia para Jacó, que é também uma expressão do Antigo Testamento, dando a entender claramente que está bem associada ao povo de Israel, que é por isso que Jesus, falando do abominável da desolação, que ele estará no lugar santo, que fica na terra de Israel, né, para você ter uma ideia de como Israel, Jerusalém, os judeus serão protagonistas do sofrimento da tribulação. O último texto que fala do dia do Senhor é Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 4, onde ele diz, eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, falando ao povo de Israel, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, estupradas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Ele está falando sobre o que vai acontecer no dia do Senhor, ele fala de um pouquinho de desgraça, mas ele diz, no final das contas, Jesus vai voltar, vai matar o anticristo, como a gente já sabe, e vai socorrer vocês. Mas veja que ele menciona o dia do Senhor como um momento de angústia para os habitantes de Jerusalém, embora no final Jesus Cristo apareça e salve-os da desgraça total. Quantos perceberam? Mas é o dia do Senhor. Angústia, tribulação, perseguição, campanhas militares do anticristo cercando Jerusalém, invadindo Jerusalém, matando muitos judeus. No final, Jesus Cristo volta, que é no final da tribulação, porque o dia do Senhor é a tribulação, gente. Ficou claro com esse texto ou não? Então, vamos voltar para 2 Tessalonicenses capítulo 2, por gentileza. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês voltaram para lá já? Todo mundo achou? Então Paulo diz, irmãos, no versículo 1, e no 2 ele fala, não vos perturbeis, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E eu falei para vocês ontem à noite, vou repetir, que se esse dia do Senhor fosse o arrebatamento, Paulo não estaria preocupado em falar sobre a perturbação. Não perturba dizer que o arrebatamento está para acontecer, se o dia do Senhor fosse o arrebatamento, ou se fosse a volta de Jesus visível, quando colocará os pés no Monte das Oliveiras, porque ninguém se perturbaria pelo fato de Jesus aparecer, pelo fato de Jesus arrebatar a igreja. A única forma lógica de se entender o texto, para que Paulo diga que causa perturbação, é se o dia do Senhor for a tribulação, e com esse ensinamento, o povo esteja dizendo que a tribulação vai acontecer antes do encontro deles com Jesus nos ares. Ou seja, antes do arrebatamento, vem a tribulação. Isso causaria perturbação, porque ensinar que a pessoa vai ser arrebatada, ainda que venha a tribulação, não causa tormento nem perturbação nenhuma. Vocês concordam, gente, no que eu estou falando aqui? A única interpretação lógica que faz sentido, né, no fluxo natural dos argumentos de Paulo, é se Paulo estiver dizendo aqui que ele tinha ensinado que o arrebatamento era antes da tribulação, mas aí vieram pessoas escrevendo cartas falsificadas no nome dele, dizendo agora que o arrebatamento ia ser depois da tribulação. Em relação à vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, alguns estavam dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado, e o arrebatamento, não, é só depois. Aí o pessoal estava o quê? Perturbado. Claro.
E é por isso que tem muita gente perturbada hoje em dia. Por quê? Porque vive assistindo canal de pós-tribulacionista metida besta, que fica preparando o povo para enfrentar a maior desgraça do mundo. Tem muito pastor na internet mandando o povo comprar arma, comprar faca, comprar alimento não perecível, construir, cavar um bunker militar no quintal. Eu estou falando sério, eu sei que é engraçado, mas eu estou falando a verdade diante de Deus, por essa luz que me alumia, né? Diante de Deus. Tem pastor fazendo isso aí. Tem gente que está ensinando, inclusive, que eles saiam das cidades, porque vai haver uma espécie aí de onda de controle cerebral e o povo vai ficar dominado, vão virar uma espécie de zumbis, seres híbridos, reptilianos, sei lá o que diabo é isso. E aí estão dizendo, fuja das cidades, vão para o meio do mato, vão para a zona rural, vão para o mato. Sai do sistema, aquela coisa. E aí o que acontece? Quem vive assistindo isso entra em parafuso. Tem gente que não está conseguindo dormir, que está tomando remédio. Você não sabe o número de e-mails, de mensagens que eu recebo de gente que está perturbado, sem saber o que fazer, querendo vender o terreno, querendo vender as casas e fugir para o meio do mato. Por quê? Porque estão convencidos de que esses homens só podem ser muito sábios. Mas mal percebe o pessoal que segue eles, que para eles fazer o trabalho que eles estão fazendo, eles precisam de internet, de câmera, do YouTube. Não vai sair do sistema não, coisa linda. Entendeu o que eu estou falando? É tolice, mas causa perturbação do mesmo jeito. Então Paulo aqui está falando exatamente contra essa perturbação que o ensinamento escatológico errado causa na vida dos crentes. Porque, pelo que parece, Paulo acreditava que o arrebatamento aconteceria antes do primeiro dia dos 7 anos da tribulação. E, como eu entendo, o próprio Paulo vai dizer isso aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses, quando ele usa a palavra apostasia. Veja o que ele diz. Ninguém, versículo 3, tá? De nenhum modo vos engane, ou seja, trazendo perturbação, dizendo que já chegou o momento da tribulação e nada de arrebatamento, porque causa perturbação para o crente, achar que vai experimentar a tribulação sem ser arrebatado. Aí ele diz, ninguém vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E nós passamos aqui um tempo considerável falando sobre o uso das palavras e os seus significados, dando exemplo a palavra harpazo, né, que é traduzida por arrebatamento em Tessalonicenses, para mostrar para vocês que as palavras elas podem ser usadas, como disse o poeta, qual é a palavra que nunca foi dita, né? Porque você pode usar aquela palavra dentro de um contexto onde você queira transmitir a ideia que a palavra contém, de acordo com o seu campo semântico, não tem problema nenhum. A palavra apostasia usada por Paulo aqui é uma palavra usada para o sinônimo de arrebatamento. Aí muita gente que não entende isso, e eu vou mostrar para vocês daqui para o final dessa nossa aula, né, desse nosso culto, eu vou mostrar para vocês isso, mas muita gente que não entende isso diz, e por que ele não usou a palavra harpazo? Porque o texto é de Paulo, não é teu, ele faz o que ele quiser, ele usa a palavra que ele quiser, ele não está preso à palavra harpazo, até porque, quando Paulo usou a palavra, não era um termo técnico para o evento escatológico da retirada da igreja da terra. Hoje a teologia pode ter cristalizado o uso dessa palavra assim, mas você tem que ter essa perspicácia para entender o que Paulo fez quando escreveu a sua carta. Ele usou palavras comuns do idioma por ele selecionado para escrever os seus textos. Amém, gente? Simples assim, tá? E do mesmo jeito que a gente falou um pouco da palavra harpazo, a gente vai falar um pouco da palavra apostasia também. Mas veja que ele diz no versículo 3, ninguém vos engane, porque isto... Um pequeno comentário aqui, isto o quê? Ele disse, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Isto o quê não acontecerá? Claro que se uma pessoa entende um pouquinho de texto, interpretação de texto, ela vai saber que Paulo está falando de alguma coisa que está perto. Ele não disse isso, aquilo, ele disse isto, está pertinho do que ele acabou de falar. Claro, ele está fazendo referência ao que está no final do versículo 2. O dia do Senhor. Ele disse, alguns estão perturbando vocês, dizendo que o dia do Senhor chegou. Aí ele fala, ninguém vos engane, porque isto, o dia do Senhor. Ele não está falando daquilo que está lá no versículo 1 de 2 Tessalonicenses 2. Porque alguns pós-tribulacionistas pensam que nós deveríamos interpretar o versículo 3 dessa forma. Porque no versículo 1 ele diz, com respeito à vinda de nosso Senhor,
e a nossa reunião com ele. Aí no 3 Paulo fala, porque isto não acontecerá. Aí os doidos dos pós-tribulacionistas pensam como? Isso, o quê? A vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. Mas Paulo não está falando do que está lá no versículo 1. O que está no versículo 1 é uma espécie de cabeçalho para o assunto que ele vai desenvolver. Ele diz, com respeito, ou seja, agora vou falar sobre isso. Com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele. Óbvio que está incluída aí a ideia do arrebatamento, este evento escatológico. Mas aí ele começa a falar e depois ele desenvolve as ideias e vai argumentando até chegar na questão da perturbação que estava sendo causada pela ideia de que a tribulação viria antes do arrebatamento. Aí ele diz, isto, a tribulação, o dia do Senhor, que a gente já sabe o que é, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia aqui, eu vou mostrar para vocês, é o arrebatamento. Aí eles dizem, se o arrebatamento está lá no versículo 1, como é que Paulo teria dito? Isto, o arrebatamento, não acontecerá sem que primeiro venha o arrebatamento. Se a apostasia é arrebatamento, isso não faz sentido. Quantos entenderam, gente? Porque eles não perceberam que isto no versículo 3 não é o que está no versículo 1, é o que está no final do versículo 2. Paulo não se refere à nossa união com ele mencionada no versículo 1, mas o dia do Senhor no final do versículo 2. Isto e não aquilo. Isto o dia do Senhor e não a nossa união com ele. Isto a tribulação e não o arrebatamento. Isto a tribulação, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Por que, Natan, que você acha que a palavra apostasia aqui significa arrebatamento ou deve ser interpretada como arrebatamento? Porque a palavra em si significa retirada, significa separação, significa exatamente isso. E o contexto, você vai ver, o contexto traz isso em mente, porque Paulo está querendo corrigir o ensino errado que estava perturbando os irmãos, que estava colocando o carro na frente dos bois, porque ele ensina uma coisa em 1 Tessalonicenses, aí depois vem alguém, falsifica uma carta dele e diz, não, vai ser ao contrário, a tribulação é primeiro e depois o arrebatamento. Aí Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar sobre isso, e você vai ver que ele fala sobre isso claramente, ao longo dos versículos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, mas parece que o povo não percebe. Então, antes da gente fazer a leitura do contexto inteiro, para a gente perceber que Paulo está colocando as coisas no seu devido lugar e mostrando que o dia do Senhor não vem antes, o arrebatamento é antes da tribulação, que é o que ele chama aqui de dia do Senhor, vamos ter que falar um pouco da palavra apostasia, porque infelizmente a palavra apostasia se tornou aí uma coisa que obscurece o entendimento dos irmãos, porque a palavra em si, no português atual, falado hoje em dia, tem um significado próprio, que a nossa cultura atribui a ela. Para começo de conversa, eu vou dizer para vocês logo o seguinte, a palavra apostasia nem é da nossa língua, sabia disso? A palavra apostasia não faz parte do idioma português, originalmente falando. Claro que à medida que certas palavras vão sendo aportuguesadas e vão sendo usadas em certo idioma, ela faz parte do idioma e até entra no dicionário, mas a história da língua tem que ser estudada para que a gente entenda de onde aquela palavra veio, qual a sua origem, como ela era usada no idioma do qual a palavra veio para o nosso. Então eu não posso pegar loucamente a palavra apostasia do português e querer interpretá-la de acordo com a forma que ela era usada em seu tempo, no tempo de Paulo. Então, a palavra apostasia nem faz parte do nosso idioma. Ela foi acrescentada, mas infelizmente com um sentido próprio. Se eu falar para vocês hoje apostasia, o que é que vocês pensam que a palavra significa? A gente já tem na cabeça a ideia de que apostasia é negação da fé, é desvio espiritual, é abandono de Deus, é largar de lado a palavra, é ir para o mundão, é se desviar. Todo mundo concorda comigo? Esse é o significado que a palavra apostasia ganhou em nosso idioma. Agora, você não acha curioso que a palavra apostasia seja uma palavra grega, e aqui no texto de 2 Tessalonicenses ela não tenha sido traduzida? Porque se você observar, coloca aí no versículo 3. É isso mesmo? Tá, então desculpa aí a vergonha que eu passei, tá? Veja, a palavra ninguém está em português, mas a palavra grega para ninguém é outra, mas foi traduzida. A palavra maneira, alguma, engane, não, será, todas essas palavras tinham as suas correspondências no texto grego, mas foram traduzidas. Por que a palavra apostasia veio do grego para o português do jeito que está escrita lá? Por que não traduziram também?
Porque essa palavra, do jeito que a gente está vendo aí, é o aportuguesamento da palavra original. Mas se você tiver um desses dispositivos eletrônicos e tocar na palavra apostasia, você vai ver que vai aparecer a palavra apostasia do mesmo jeito no grego. Porque isso aí, essa palavra, ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Existem três coisas que são diferentes, mas às vezes pode confundir alguém, que é transliteração, tradução e interpretação. São coisas diferentes. Transliterar é você pegar o som de uma palavra e procurar o som correspondente a ela no idioma para o qual você quer fazer a transliteração. Por exemplo, vamos usar a própria palavra apostasia. A palavra apostasia, ela tem algumas letras gregas, que são o alfa, o pi, o ômicron, o sigma, o tau, o alfa, o sigma, o iota e o alfa, né? Que correspondem alfa ao A, o pi ao P, o ômicron ao O, o sigma ao S, o tau ao T, o alfa ao A, o sigma ao S. Quantos entenderam? Então isso é uma transliteração, é você pegar um fonema de um idioma e procurar o fonema correspondente no outro idioma. Aí você coloca as letras ou os encontros vocálicos ou consonantais que representam aquele fonema e você escreve ali, no caso da gente, aportuguesando a palavra. Então não é uma tradução, é uma transliteração, é literal, som por som, letra por letra. Não diz nada porque não traduz. Outras versões não colocam a transliteração da palavra, eles interpretam o que poderia significar. Ou seja, como a palavra apostasia no idioma português significa abandono da fé, desvio, negação, né, da comunhão com Deus, seja lá o que for, aí algumas versões em português interpretam essa passagem dizendo que, porque antes que venha a grande rebelião. Algumas versões dizem assim, mas isso não é tradução, é interpretação. Transliteração, tradução e interpretação. Qual seria a tradução? Bom, aí a gente teria que ir num dicionário, num léxico grego, porque a gente está traduzindo do grego para o português, e a gente tem que ver o que essa palavra é no seu idioma, na época que ela foi usada por Paulo. Quantos compreendem e aceitam que o argumento tem sentido? A gente tem que saber o que ela significava. Um exemplo disso é o dicionário, não é o único, tá, gente? Mas é um dicionário de grego para o inglês, de dois homens que são Liddell e Scott. O nome do dicionário, de fato, é até o sobrenome deles, Liddell and Scott. Esse dicionário, do grego para o inglês, traz o verbete apostasia, né? E lá eles dizem que a palavra, ela pode significar, de acordo com o seu campo semântico, dentro de qualquer contexto, ela pode significar deserção em relação a questões militares, pode significar uma revolta, pode significar rebelião, pode significar partida, saída, afastamento, desaparecimento, pode significar distinção, dependendo do contexto, e pode significar até distância. Quantos estão entendendo? Aí você diz, Natan, isso é um léxico confiável? Claro que sim, são estudiosos, eruditos, que trabalham justamente com essa questão, são filólogos, né? São lexicógrafos, são pessoas especialistas nessa área. Nem sei se esses homens eram crentes, o que eu sei é que tem um dicionário bem tradicional na cultura de fala inglesa, e que tem esse dicionário do grego para o inglês que a gente pode fazer uso. Mas uma referência curiosa que confirma esta possibilidade da palavra apostasia é um texto escrito por um homem chamado Arquimedes. A gente já deve ter ouvido falar desse tal de Arquimedes. Ele viveu entre os anos 287 e 212 antes de Cristo. Era um matemático, um físico, um estudioso, um astrônomo, era uma coisa assim. Ele escreveu um livro chamado O Contador de Areia. Se você colocar no Google, você acha esse livro. Embora seja um livro de um tempo muito, muito remoto, essas obras elas são republicadas o tempo inteiro, como a Ilíada, a Odisseia, o livro de Homero, aquela coisa toda, são livros bem antigos, mas eles são republicados. Pois esse livro de Arquimedes, O Contador de Areia, no texto grego original, ele usa a palavra apostasia, ele usa o substantivo apostasia. E ele, eu não sei exatamente o que é que ele quer dizer com isso, é uma questão astronômica, mas ele diz assim, a circunferência na qual a Terra deve girar tem a mesma proporção da distância, a palavra aqui é apostasian, que foi traduzida para no livro em português por distância,
das estrelas fixas, assim como o centro de uma esfera da sua superfície. Ninguém se preocupa com o significado do que ele quis dizer. O que é importante para a nossa pesquisa aqui é que ele usou a bendita palavra apostasia, o substantivo feminino apostasia, para significar distância, mostrando que esse é um significado possível. Quantos estão entendendo? Ou seja, se essa palavra significa isso, por que as pessoas estão interpretando outra coisa? Por causa do significado que ela ganhou do nosso idioma. Acontece isso direto. Quer ver um exemplo? Quantos aqui conhecem a palavra autópsia? Autópsia é uma palavra que está no idioma português, mas a gente usa ela sem o significado original da própria palavra. Ela é uma palavra formada por duas palavras gregas, auto e ópsi. Autópsia é auto e ópsi. Auto também está, por exemplo, no automóvel, né? Vou me automedicar. Auto significa isso, vem do grego. Auto, ópsi significa autoexame, ou seja, se examinar. Autópsia é isso. Só que você vê de vez em quando as pessoas falando autópsia sobre uma espécie de exame no morto. Agora, se a gente fosse ser assim, mais técnico, mais preciso, seria mais correto dizer autópsia se o morto fosse eu mesmo. Autópsia é autoexame. Agora, como é então o nome do exame no morto? Necrópsia. Necro de necromante, né? Que é morto. Então, necrópsia seria exame no morto. Quantos estão entendendo? Mas a gente fala autópsia e todo mundo entende, porque é o significado que nós atribuímos à palavra, embora não seja necessariamente o mais correto. Eu sei que existe aí um debate entre os acadêmicos, os estudiosos, os professores de português. Há quem diga que autópsia pode significar sim, exame no morto, mas não vem ao caso. Para o meu exemplo, está bom demais o que eu falei aqui. O que eu queria que você entendesse é que as palavras podem ganhar significados específicos numa cultura, numa língua, que não são necessariamente o significado que elas tinham na forma original que era usada no povo de fala. Entende o que eu estou falando? Vocês estão entendendo ou não? Ou seja, a palavra apostasia, ela aparece no Novo Testamento em diversos lugares diferentes, e você vai perceber que ela aparece, na maioria das vezes, com o mesmo significado que nós estamos interpretando aqui, ou seja, de afastamento, separação. Um afastamento e uma separação física, retirada, partida, que traz a ideia do arrebatamento pregado por Paulo, né? Ser retirado da terra. E não nesse sentido de desvio espiritual, negação da fé, que a palavra ganhou em nossa cultura. É por isso que, se a gente não entender essa palavra, quando nós lermos 2 Tessalonicenses, não vamos perceber que Paulo só pode estar falando ali do arrebatamento, que deve vir antes do dia do Senhor, que é a tribulação. Mas antes de eu citar para vocês os textos do Novo Testamento que usam a mesma palavra, dando a ideia de afastamento, de retirada, de partida, porque as próprias versões em português que nós temos vão mostrar isso, antes da gente fazer isso, eu queria dizer o seguinte: as palavras, elas têm classes de palavras, né? Categorias de palavras. É como, por exemplo, amor e amar. Amor é substantivo, amar é verbo. São apenas classes de palavras diferentes. Se eu não estiver enganado, se não estiver mudado, parece que nós temos 10 classes de palavra em português, né? É o substantivo, o adjetivo, o verbo, o advérbio, o artigo, o numeral, o pronome, preposição, conjunção, interjeição. Então, são classes de palavras. Usando a palavra amor como exemplo, substantivo seria amor, verbo seria amar, adjetivo seria amável, advérbio seria amavelmente. Então, essas são as classes de palavras. Natan, por que você está falando sobre isso? Porque eu vou mostrar para vocês exemplos da palavra apostasia em classes de palavras diferentes, mas a mesma palavra, porque amor e amar é a mesma coisa, só muda a classe de palavra, a forma que se constrói, mas é a mesma coisa. Eu vou mostrar a mesma palavra, ainda que em classe de palavra diferente, né, da gramática, em vários lugares no Novo Testamento. Como substantivo, ela aparece 3 vezes. Como substantivo feminino, ela aparece 2 vezes. Substantivo feminino aparece aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, e aparece em Atos, capítulo 21, 21. Lá em Atos 21, 21, vocês devem lembrar da passagem. Dizem que foram informados a respeito de Paulo, que ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Essa é o segundo lugar onde a palavra apostasia como substantivo feminino aparece. Só aparece em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,3,
e Atos 21, 21. Então, alguns pós-tribulacionistas, usando esse argumento, eles dizem, não, mas apostasia só pode significar isso. Veja aí, Atos 21, 21, você vai ver como é que está sendo usado. Só que, para provar que apostasia, substantivo feminino, também significa a mesma coisa quando ela é usada na classe de palavra do verbo, quando ela aparece como verbo, veja que a palavra que está aqui no texto original grego é um substantivo, mas na nossa tradução, na versão que eu li, eu não sei se apareceu aí, não, essa versão é diferente, está vendo? Ó? Almeida Corrigida Fiel, eu não sei se vocês perceberam, a que eu li é diferente dessa. Essa traduziu o substantivo pelo substantivo, apostasia, né? Eles traduziram o substantivo pelo substantivo, mas na minha está escrito assim: ensinas os judeus entre os gentios a apostatarem. Apostatarem não é um substantivo. Eu apostato, tu apostata, eles apostatam, é um verbo, apostatarem. Ele está falando sobre um verbo, apostatar. Só que é o mesmo significado, não importa se é substantivo ou se é verbo. Tanto é que é por isso que eles pegaram um substantivo do texto grego e quando foram colocar no português, colocaram um verbo. Porque é a mesma coisa. Quantos perceberam que não tem diferença? Sendo assim, a gente vai ver o verbo, que aparece 14 vezes no Novo Testamento, e o substantivo feminino aparece nessas 2 vezes, mas o substantivo neutro, que é uma coisa que a gente não tem no português, mas tem no inglês, tem no grego, tem no latim, o substantivo neutro aparece pelo menos uma vez nos textos onde Jesus está falando sobre casamento e divórcio, em Mateus 5,31, Mateus 19,7 e Marcos 10,4. Mateus 19,7 diz assim: replicaram-lhe, pois, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? A palavra que foi traduzida por divórcio é a palavra apostasion, que é substantivo neutro. Você observa, classes de palavras, substantivo, verbo, etc. É a mesma palavra, gente. É a mesma palavra, com o mesmo significado. Por que foi traduzido por divórcio? Porque é uma separação de corpos. É uma separação física. Vocês entendem isso? Então, as passagens que eu vou ler com vocês, onde o verbo afisteme ou apisteme, né, aparecem, são exatamente a mesma coisa. De fato, um dos mais conhecidos é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Em 1 Timóteo 4,1, vocês devem lembrar, está escrito assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Mas veja que a tradução aqui é apostatarão, só que é o verbo mesmo, afisteme, que significa apostatar, mas não significa, o verbo apostatar, ou a palavra apostasia, não significa apostatar da fé. Se significasse, o próprio Paulo não teria que classificar de que apostasia ele está falando. Ele disse, apostatarão da fé. Por quê? Porque a própria palavra não explica do que a pessoa está se afastando, do que ela está se retirando, de que ela está partindo. Então, é por isso que ele explica, apostatarão da fé. Quantos estão entendendo? Mas é a mesma palavra. Agora, olha só os lugares em que essa palavra aparece. Eu disse que aparecia 14 vezes no Novo Testamento. Não vou ler todas as 14, mas vou fazer aqui uma pequena amostragem. Já li 1 Timóteo 4,1, e aí depois nós podemos ver Hebreus 3,12, quando diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. É a palavra apostasia na sua forma verbal, tá? Depois Lucas 8,13 diz, e os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. É a palavra apostasia na sua forma verbal, e essas são as únicas 3 vezes em que a palavra aparece no sentido de desvio espiritual. Se desviam, se apartam do Deus vivo, apostatarão da fé. Todas as outras vezes que a palavra vai aparecer, ela vai ser usada no sentido de distância física, partida física, retirada física, afastamento físico. Para que você perceba que a palavra apostasia, ela tem esse significado. Não é simplesmente deixar de crer, negar Jesus, se afastar da fé. Não é. Significa simplesmente distância, partida, retirada.
Veja alguns exemplos. Lucas 2,32. E Ana era uma viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em Jesus e orações de dia e de noite. É a palavra apostasia na sua forma verbal. Ela não se afastava. Atos 15:38 diz: mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Lucas 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. É a palavra apostasia. O diabo apostatou de Jesus, ou seja, se afastou. Esse é o seu significado real. Atos 19:9 diz: mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles, é a palavra apostasia, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. 2 Coríntios 12:8 diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. É a palavra apostasia na sua forma verbal. Quantos estão entendendo? O que isso quer dizer, gente? Significa que o sentido original da palavra, que aparece lá em 2 Tessalonicenses 2:3, é o mesmo que nesses outros textos nós vemos aqui. Se retirar, partir, se afastar, significa exatamente isso. E você vai ver, quando nós formos ler novamente, que muito provavelmente Paulo está se referindo ao arrebatamento, porque ele diz que o dia do Senhor, que é a tribulação, não acontecerá sem que primeiro venha o afastamento, a separação, a partida, a retirada. É o arrebatamento. Amém, gente? Agora, alguém poderia me perguntar: tudo bem, Natan, legal, interessante, mas a partir de quando o pessoal começou a querer interpretar a palavra apostasia lá do texto original para significar rebeldia, rebelião, revolta, deserção da fé, etc, etc, esfriamento espiritual? Desde quando? Bom, segundo alguns estudiosos, parece que um senhor chamado Martin Butala fez uma dissertação de mestrado no Seminário Teológico de Dallas no ano de 1998. E ele, para fazer a dissertação para o seu mestrado, ele fez uma pesquisa e ele sugeriu a primeira tradução a fazer essa inversão do sentido da palavra original. Ele disse que uma Bíblia que foi traduzida do latim para o inglês, chamada de Reims Bible, é uma Bíblia em inglês da Inglaterra, Reims Bible, que foi publicada no ano de 1576, teria sido a primeira Bíblia que, em vez de traduzir a palavra com seu significado real, teve a ideia de interpretá-la como se desse uma sugestão de que era uma revolta, uma rebeldia, um abandono da fé. Porque essa Bíblia católica estava tentando dizer que, por causa da reforma, os protestantes tinham se desviado da verdade. E aí, então, a primeira versão a fazer essa tradução incorreta, né, traduzindo por revolta, por rebeldia, a partida dos protestantes da Igreja Católica, foi essa Bíblia. Só que, no ano de 1611, uma Bíblia também que foi muito importante para o mundo evangélico, a King James Bible, no ano de 1611, ela foi escrita e ela fez a mesma coisa que a Reims Bible, só que agora de forma inversa. Eles também traduziram, segundo Tessalonicenses 2:3, a palavra apostasia, no sentido de esfriamento, de rebelião ou de dureza de coração, dando uma ideia que eles estavam apostatando da fé, só que agora estavam devolvendo a afronta aos católicos, dizendo que eles é que tinham se desviado da verdade. Ou seja, as duas Bíblias que incentivaram a tradição textual católica e a tradução textual evangélica, as duas Bíblias, tanto dos católicos como dos protestantes, usaram a palavra, traduziram erroneamente a palavra apostasia por motivações sociais, teológicas e não exegéticas, no seu sentido real, literal do texto. Quantos estão entendendo? É por isso que, de King James, de 1611, da versão King James para frente, muitas versões começaram a traduzir essa palavra assim, mas até o ano de 1611, muitas Bíblias traduziram a palavra por partida, por retirada. Traduziram.
Algumas hoje estão transliterando, como é o caso da minha, né? Porque eles não interpretam, nem traduzem, eles transliteram. Mas muitas que traduziram por partida, por retirada, por afastamento, que é o sentido real da palavra, são, por exemplo, a Bíblia de Wycliffe, que foi publicada em 1384, a Bíblia Tyndale, de 1526, a Coverdale Bible, de 1535, a Cranmer Bible de 1539, a British Bible de 1576, a Beza Bible de 1583 e a Geneva Bible de 1608. São alguns exemplos de Bíblias que traduziram a palavra apostasia por partida e por retirada. Agora, para a gente ver como é exatamente isso que significa, eu queria que você voltasse para o texto de 2 Tessalonicenses 2 e a gente vai encerrar aqui nessa passagem. É uma confusão, porque a gente não sabe desses detalhes, desses pormenores, e a gente fica um pouco perdido. Mas é importante a gente ter conhecimento sobre isso, porque a disputa no meio acadêmico, entre os teólogos, é muito grande sobre essa palavra. Por quê? Porque se a gente matar a charada do significado que Paulo quis dar a essa palavra nesse contexto, gente, acabou-se a disputa, acabou-se o debate, acabou-se a confusão, porque vai ficar claro que Paulo está falando que o arrebatamento, a retirada, acontece antes da tribulação. É por isso que tem tanta gente no meio acadêmico, pós-tribulacionista, se esforçando para lutar contra estas questões históricas, estes fatos gramaticais, linguísticos, e é por isso que às vezes é importante a gente mencionar essas coisas. Fica até enfadonho para alguns, mas é importante para quem vai fazer uma pesquisa mais aprofundada. Tá bom? Então vamos lá. Todo mundo achou? Só os vivos, gente. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor, ou seja, a tribulação, o tempo de angústia para Jacó, aquele dia de escuridades, de trevas, de angústia, que a gente já viu. Aí ele diz: por quê? Ninguém vos engane de modo algum, porque isto, o dia do Senhor, a tribulação, a tormenta, o juízo e a ira de Deus, não acontecerá sem que primeiro venha a o quê? Separação, a partida, a retirada, que aqui é transliterado, na minha versão é transliterado para a apostasia. E veja que no texto grego original tem o artigo definido a apostasia. Ele não está falando de uma apostasia ou de apostasia no sentido geral, ele está falando de a apostasia, da apostasia. Porque se fosse apostasia no termo geral, gente, apostasia acontece desde sempre. O próprio Paulo falou de apostasias. Na sua época, ele disse: eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes do meio do rebanho, e do meio de vocês mesmos se levantará gente falando coisa pervertida. Ou seja, era apostasia aquilo ali. Mas a partida, a retirada, a separação da qual ele está falando aqui, é uma coisa pontual, sobre a qual ele poderia usar um artigo definido. É uma coisa que não há dúvida, ele está falando do arrebatamento, ou seja, antes do dia do Senhor vem o quê? O arrebatamento, a partida, a retirada, a separação. E olha como vai ficar mais claro à medida que ele desenvolve a ideia, presta atenção agora. Então ele diz: sem que primeiro venha a partida, a retirada, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí ele diz: vocês não se lembram de que enquanto eu ainda estava convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, Paulo já falava sobre isso e inclusive comentou um pouco na primeira epístola, mas parece que pessoalmente ele também já tratava sobre o assunto. Aí ele aqui só fez uma recapitulação de uma coisa da qual ele costumava falar. Depois que ele encerra o assunto, aí ele diz no versículo 5, no versículo 6, e agora sabeis o que o detém. Por que ele diz, e agora sabeis o que o detém? Porque ele falou sobre isso novamente, no versículo 3, ele disse: não acontecerá o dia do Senhor sem que primeiro venha a retirada. Não acontecerá sem que primeiro venha a retirada do corpo de Cristo.
Aí, quando a igreja for retirada, ele diz: será revelado o homem da iniquidade. Volta para o 6. E agora sabeis o que o detém. O anticristo não se manifesta, jamais. Ele vai ser detido até o fim, enquanto a igreja estiver na terra. Por isso que ele diz: agora sabeis o que o detém. O que é que o detém? A presença da igreja no mundo. Quando houver a retirada, quando houver a partida, aí se manifesta o filho da perdição, que é o anticristo, e começa o dia do Senhor. A tribulação, o juízo, etc. Aí ele fala: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Veja que há uma diferença entre o mistério da iniquidade e o homem da iniquidade. No versículo 6 que estamos lendo agora, ele fala sobre o mistério da iniquidade. Lá no versículo 3, ele falou sobre o homem da iniquidade. O homem da iniquidade é o anticristo. E ele só vai se manifestar na ocasião própria, no tempo certo, depois que a igreja for retirada. Porque primeiro tem que acontecer a partida, né? Mas ele fala sobre o mistério que já operava na época dele, porque o mistério da iniquidade fala sobre o reino das trevas, a atuação do mal, Satanás, os principados, as potestades. Então ele diz: de fato, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, quando for retirado, quando for afastado, o que é que vai acontecer? O que Paulo já disse 3 vezes aqui nesse texto: será de fato revelado o iníquo. Eu não sei se vocês viram, mas 3 vezes ele disse que o homem vai ser revelado, usando expressões diferentes. No final do 3 ele diz: primeiro a retirada, a apostasia, a partida, a separação, primeiro isso, e será revelado o iníquo. No versículo 6 ele diz: sabeis agora o que o detém, para que ele só seja revelado na ocasião própria. Então ele está sendo detido enquanto algo que está presente não for retirado. Então ele está sendo detido para ser revelado. Aí depois ele fala, no versículo 8: quando depois for afastado aquele que agora o detém, no finalzinho do 7, então será de fato revelado o iníquo. Quando é que o anticristo vai se revelar? Quando algo que o detém for retirado, afastado. Se, presta atenção, se a palavra apostasia, aqui no versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2, se essa palavra devesse ser interpretada, como fazem os pós-tribulacionistas, né? Uma grande bagunça espiritual, uma deserção da fé, uma rebeldia espiritual na igreja, no mundo, em Israel, seja lá onde for, se fosse assim, então Paulo estaria falando sobre uma degradação moral gigantesca no tempo do fim. Ele estava falando sobre uma coisa que na época que ele escreveu não estaria presente, mas que se manifestaria somente no fim da história da humanidade na terra. Só no fim, essa apostasia estaria presente. Então, sendo assim, Paulo estaria falando de uma coisa que estava ausente, que teria que chegar para ajudar a manifestação do anticristo. E não sobre uma coisa que estaria presente, que teria que se retirar para manifestar o anticristo. Quantos entenderam? Mas ele repete a mesma ideia, usando palavras diferentes, dizendo que a coisa que detém o anticristo não está ausente, está presente e o detém, mas quando for retirado, afastado, aí ele se manifesta. Não é uma coisa que está ausente que tem que chegar, não é uma rebelião, uma degradação moral que vai acontecer no último tempo, que ainda não está presente, mas que vai chegar. Ele não está falando de algo ausente que vai chegar, ele está falando de algo presente que vai se retirar. Ele está falando da igreja do Senhor Jesus. Para mim, irmãos, isso é caso encerrado. O Novo Testamento ensina que o arrebatamento tem que acontecer antes do dia do Senhor. E qualquer pregador que diga que o dia do Senhor vai acontecer antes do arrebatamento, só causa perturbação na igreja de Cristo. Quantos foram abençoados por essa palavra? Amém, graças a Deus, Deus te abençoe, muito obrigado, até a próxima, tá, gente?